Oiê, tudo bem, tudo bom? Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional. Seja bem-vindo, não vou mexer. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, preciosa. Sigo com essa tosse, sigo com essa pigarro. Minha garganta ainda tá bem inflamada, tô tomando os remédios. E a gente segue aqui com o nosso devocional. Devocional Manual do Fracasso. Sim, bem contraintuitivo, intuitivo, né? Já falamos aqui de Sansão, nós já falamos aqui de Adão e Eva, já falamos de Caim, né? Ontem nós vimos, se você perdeu, cuidado com os seus pensamentos sobre si, sobre o outro, né? Quais atitudes podemos ter para não errar como Caim? Hoje a gente vai ver, vem que vamos, desculpa a voz estranha. Hoje a gente vai ver como você vai sair desse encontro, né? Você vai sair desse encontro sabendo, será que a gente pode fugir da presença de Deus? Né? Você vai sair desse encontro. Será que a ira de Deus é tão grande assim? A gente vai sair desse encontro aprendendo sobre a bondade e a misericórdia de Deus, apesar do acontecido. E o personagem de hoje, pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta, anota, bota aí devocional com a lei, tá? E vem comigo, não se deixa influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. E nessa nossa encontro de hoje você vai ver que existe um Deus que se importa sim com todos. E o tema de hoje, ele vê, ele se importa, tá? Deus vê e Deus se importa. Vamos ver sobre Jonas. Já ouviu? Já escutou sobre Jonas? Já ouviu alguma vez falar sobre Jonas? Conta aqui pra mim nos comentários. Sim, não. Vamos que vamos. O Jonas, ele é feito só com 4 capítulos. É a história de um homem que o Senhor o chamou para fazer a pregação, né? A gente vê, o Senhor chamou ele para fazer uma pregação e ao invés dele ir para a esquerda, ele foi para a direita. O Senhor chamou ele para pregar para Nínive. E para pregar não, chamou ele para avisar da destruição de Nínive. E no lugar dele obedecer ao Senhor, ele simplesmente foi em direção contrária, pegou um barco e fugiu, né? Jonas fugiu. E aí a gente vem para o nosso ponto 1. Será que vale a pena fugir da vontade de Deus? Alguma vez você quis fugir, largar tudo, quero ir embora? Alguma vez você já passou por isso? Eu já passei, né? Quero sumir. Esse é o nosso ponto 1, gente. A gente não pode fugir de Deus, a gente não consegue fugir dele. Salmo 139 nos fala da nossa unidade, da nossa importância, do o quão bondoso e grande é a vontade de Deus na nossa vida. E no final dele, Davi fala, eu posso ir no mais alto abismo, eu posso ir no mais baixo, no mais profundo mar, no mais profundo, mais profundo da terra. Lá Deus está. Eu não consigo fugir da vontade, fugir dele. Isso é bom, né? Sinal que ele vê, sinal que ele está vendo tua aflição, tua necessidade, tua angústia, tá? Ele vê o que está acontecendo. E o ponto 2, será que a gente consegue fugir dos problemas? Jonas queria fugir, ele fugiu, entrou num barco, chegou lá, grande tempestade, ele dormiu, né? Às vezes a gente quer dormir para fugir do problema. Às vezes dormir demais é querer fugir do problema, eu já passei por isso. Quando a gente quer dormir demais é porque a nossa vida tá tão sem graça que dormir é melhor. E aí ele dormiu, e os homens ficaram se perguntando em desespero, o barco para afundar, para cair, para desabar. E os homens disseram, quem é tu? Quem é tu? Que Deus te serve? Que Deus te serve? Que depois que tu entrou com a gente, veio essa tempestade. E aí ele disse assim, de onde tu vem? Para onde tu vai? Né? Seja bem-vinda, Lúcia. Estamos falando hoje sobre Jonas. E Jonas, nessa hora, ele disse assim, eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele teme a Deus, ele disse que teme a Deus, mas ele estava fugindo do que Deus tinha mandado ele fazer.
né? Deus mandou ele pregar, mandou ele lançar a destruição a um povo e ele não quis, né? Então daqui você entende que Deus não é... Deus, ele sabia quem era Deus. Então, Jonas pediu para que eles lançassem ele no mar. Tamanho desespero de Jonas, né? Me lança no mar. Só que Deus não queria a morte de Jonas. Deus não queria. Deus pegou e lançou um peixe para engolir Jonas. E aí Jonas passou 3 dias e 3 noites, né? Eu me lembrei aqui de Paulo. Paulo, antes de descobrir sobre o Senhor, caiu as escamas nos olhos dele. Ele caiu do cavalo, perseguiu o povo. Caiu, lançou as escamas, foi feito escamas nos olhos dele. Ele passou 3 dias e 3 noites. 3 dias, né? O tamanho da transformação na vida de Jonas nesses 3 dias. Em plena escuridão, né? Sem saber se iria sobreviver dali. E dali, passados os 3 dias, ele orou ao Senhor. Gente, a oração de Jonas é muito linda. Por isso que o Senhor chama pra gente meditar na palavra de noite. Porque eu tava precisando também dessa palavra. Quando eu vou meditar na palavra, quando eu trago pra vocês, eu preciso ter aprendido antes. E Jonas, a oração dele é linda, né? Ele diz, na sua angústia, eu clamei ao Senhor, ele me tirou do abismo, né? É linda essa oração, muito bonita. Te aconselho a fazer essa oração, porque você venha reafirmar quem é Deus. Como eu tô lembrando aqui sempre, as lives é sobre manual do fracasso, mas a gente vai ver pessoas que Deus teve misericórdia, que Deus teve o cuidado, Deus teve... Deus não fugiu da fidelidade dele. Apesar de quem somos, apesar de quão falhos e frágeis nós somos, assim mesmo Deus se manteve sendo ele, né? E aí, depois que Jonas fez essa oração, o peixe lançou ele boca fora e ele foi fazer o que Deus tinha dito para ele fazer. Não adianta a gente fugir do problema. Se a gente enfrentar, a gente resolve logo. E aí, a gente vem aqui pro ponto 3. Ponto 1, não posso fugir de Deus. Salmo 139 fala que ele sabe nossos dias. Salmo 139 fala do abismo ao mais alto monte. Ele tá lá. Isso é bom, porque ele vê nossa necessidade, nossa precisão. Ponto 2, recapitulando. Não conseguimos fugir dos nossos problemas. Ou a gente enfrenta, ou a gente continua doendo, né? Ponto 3, a misericórdia de Deus não tem acepção. A misericórdia de Deus não tem escolha. Eu escolho a misericórdia de fulano e cicrano, não. A misericórdia dele é única para todos nós. Alguns, nós somos únicos, nós temos um propósito, Deus tem uma forma de tratar conosco, mas ele tem essa misericórdia, esse amor único. Então, do jeito que Deus amava Jonas e o seu povo, Deus amava Nínive, que era inimigo do povo de Jonas. Um dos motivos ele não ter querido ir para Nínive. Então, a gente vê aqui no capítulo 3 que ele começa a ir lá, ele foi lá lançar o que o Senhor disse, ele foi lá e proclamou a mensagem, né? Ó, dentro de 40 dias, esse povo vai ser destruído. Dentro de 40 dias, né? E aí, o rei pegou e disse, vamos proclamar, divulgar em Nínive por mandato do rei, que nem animais, nem crianças, ninguém vai comer. Todos iremos nos quebrantar e pedir, clamar ao Senhor, para que essa destruição não seja feita, para que Deus volte atrás nessa decisão, né? Então eles clamaram fortemente a Deus, se converterão, cada um no seu caminho da violência que há nas mãos. Quando Deus lança a destruição, é porque a ira dele, porque a pecaminosidade, que é a desobediência, já chegou ao nível hard, né? Então, eles decidiram proclamar o jejum, mas não estou vendo aqui por quanto tempo. Fizeram jejum de pano de saco, se quebraram de animais, crianças, todos. Passaram dias sem se alimentar, né? Sem comer e nem beber. E aí, com isso, quem sabe Deus voltará a se arrepender e se apartará a sua ira de nós, para que não pereçamos. O rei ainda quis tentar. Ele não sabia se ia dar certo, né? Viu Deus, 3:10. Jonas 3:10. Viu Deus o que fizeram, se converteram, como se converteram no seu mau caminho
E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria e não fez. Deus se compadeceu. Deus se compadeceu daquele povo. E aí aqui a gente vê que o poder da oração, o poder da entrega, o poder da humildade, da humilhação, né? E o poder do jejum, né? O poder do jejum. O jejum muda situações, muda coisas. Se não mudar a situação, vai mudar em mim, para ter clareza do que eu preciso fazer, para ficar mais perto dele, né? Então, a gente vê aqui o ponto 5, a oração do arrependido, Deus ama, né? O Senhor diz, achega-se a mim, né? O Senhor ama o quebrantado de coração, o contrito de coração. E o orgulhoso, o Senhor afasta, o Senhor não quer o orgulho, não aceita o orgulhoso perto dele, né? Então, Deus se compadeceu do povo e decidiu livrar, decidiu não cometer o que tinha dito. E aí a gente vem pro ponto 6, né? Pro ponto 6. Jonas ficou chateado. Como é que Deus... Imagina aqui ele dizendo, né? Como é que você acha que Jonas agiu? Como é que Deus manda eu vir? Acontece tudo isso. Faz eu me abrir mão, né? Podia ter sido mais fácil, né? E aí vem aqui, Deus decide não destruir. Que coisa é essa? Como assim? Jonas não entendeu que ele tinha que fazer o que ele precisava fazer. Não importa o que Deus iria fazer, ele tinha que cumprir o que foi prometido, o que foi dito, né? Há momentos, como vimos ontem no nosso encontro, que a gente não tem que entender. Tem coisas, nem tudo o Senhor vai nos explicar. Mas tem coisas que a gente simplesmente tem que obedecer. E isso era o que tinha que acontecer com Jonas. Este, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Né? Ele ficou chateado, porque Deus teve misericórdia do povo, né? E saiu da cidade, assentou-se lá perto da cidade, ficou por ali. Só que Deus ele queria ensinar algo a Jonas também, né? Porque no ponto 6, a gente tem que ficar feliz com aquelas pessoas que estão se permitindo a Deus. Às vezes a gente pode dizer assim, fulano matou, roubou, destruiu, fulano matou, estupou. E aí tá agora servindo a Deus? Que Deus é esse? Existem as consequências do pecado, da desobediência dele. Vai existir. Mas a gente tem que se alegrar. É mais uma alma que está se permitindo a obedecer e agradar a Deus. É mais alguém que se permite buscar, se permite conhecer o Senhor. Né? E aí, o que vai acontecer a partir dali não é do nosso ossada. Nós temos que fazer o que ele nos manda. Né? E aí o Senhor precisou ensinar essa lição para Jonas. Então ele ficou por ali no Oriente, a parte ali no local, no povoado. E Deus fez nascer uma planta que subiu acima de Jonas. Disse que é uma mamoeira. Né? E ela fez uma sombra na cabeça dele, né? Subiu e aí ficou por ali. E aí ele ficou na calmaria, dormiu ali embaixo, né? Porque tava sol. E nascendo o sol, passou-se pouco, nasceu-se o sol, um vento calmoso do Oriente, o sol bateu na cabeça de Jonas, e de maneira que ele desfalecia. E aí Deus destruiu a planta, né? Deus destruiu a planta. Quando Deus destruiu a planta, ele ficou chateado, né? De novo, Deus, de novo. Ele estava tão assim que queria a morte, né? E aí o Senhor pegou e reclamou com Deus de novo, tirou. Deus, como é que pode? Como é que tu faz isso com a planta, né? Como é que tu faz isso com a planta? Pouco nasceu e agora me serviu e agora ela precisou ser arrancada, não serviu mais? Aí o Senhor vai e diz aqui pra ele: é razoável a minha ira até a morte, né? Então respondeu Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho para ela nascer, para ela crescer, né? Que numa noite nasceu, numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, né? E também muitos animais. Deus quis ensinar a Jonas que tinha que ter misericórdia de todo ser vivente, né? Que não faz acepção,
que tem misericórdia de todos os seres viventes. E que a ira do homem é a ira do homem, não é a nossa, não é a de Deus. Para a ira de Deus chegar ao máximo do máximo, é realmente porque chegou o limite, né? O que traz a ira de Deus? Desobedecer o que Ele nos manda. O que traz a ira de Deus? Traz a ira de Deus fazer o que desagrada a Ele. Fazer nossos querer, nossa vontade, satisfazer nossa carne, nosso eu. Fazer mal contra o nosso próximo traz a ira de Deus. Além os 10 mandamentos, né? Deixa bem claro o que não traz, o que traz a alegria a Deus, o que nos traz boas consequências na nossa vida. Então, a gente pode entender com Jonas, recapitulando. Não posso fugir de Deus, não posso fugir dos problemas, precisam ser enfrentados. Deus está onde eu estiver, né? A misericórdia de Deus é para todos, né? Que a gente não tenha o preconceito com o outro que deseja servir ao Senhor. Que possamos ter esse mesmo coração arrependido de Nínive, um coração quebrantado e desejoso de buscá-lo, obedecê-lo, engrandecê-lo. Né? Que possamos ficar felizes com aquela pessoa que busca o Senhor. Que possamos não ter a ira do homem, mas permitir, né? Porque Efésios, a gente não viu nós vimos no nosso estudo de ontem, irados, mas não pequeis, porque é motivo deixarem que o inimigo viesse e prevalecesse, né? Então o Senhor nos chama para que a gente faça a vontade dele. Alexandra, como é que eu vou saber qual é a vontade que Ele quer para minha vida? Orar. Quanto mais a gente busca, medita na palavra, mais a gente entende o que Ele quer. Quando a gente fala com sinceridade no coração, Ele fala. Quantas vezes eu estava ali no meu momento de quero do meu jeito, da minha forma, não aguento mais, não quero nem orar. Mas eu ia lá e falava assim, Deus, o que é isso? Deus começava a dizer. Né? Um coração contrito Deus não despreza. Né? Um coração contrito Deus não despreza. Então que a gente possa fazer essa oração de Jonas, que na nossa angústia e que se clamamos Ele vê. Né? Que se buscarmos Ele nos atende. Não do jeito que a gente quer, não da nossa forma, mas atende, né? Que Ele cuida, se preocupa com a nossa alma, que Ele vê a nossa oração, aqui 7, né? 2:7. Subiu a ti minha oração no teu santo templo, né? Possamos adorá-lo verdadeiramente, o que Ele diz a idolatria, que é misericordioso, que possamos ser como Jonas nesse momento, como Jonas que obedeceu mesmo aos trancos e barrancos. Que Jonas exaltou ao Deus dele, né? Sabia da grandeza dele, do Deus dele. Que sejamos como Nínive, que se quebra, que se permite, que adora, que exalta, porque sabe que grandes consequências virão, seja do fazer de pecar ou de obedecer. Que grandes consequências vêm quando a gente se quebra. Tanto Jonas como Nínive se quebrou, tanto Jonas como Nínive reconheceu quem é esse Deus. E é o que Deus tem mais dito para mim. Quando eu começo a duvidar, quando eu começo a não entender, quando eu começo a ver o agora, o hoje, Ele está no presente, passado e futuro, quando eu começo a descrer e da minha força, realmente não é força minha, é força dele, Ele começa a me lembrar, lembre da minha grandeza, lembre da minha misericórdia, lembre da minha bondade. Porque aí tudo isso que você está vendo de grande vai ficar assim. Vai ficar assim. Quanto mais você medita na minha palavra, mais você vê o problema assim. Quanto mais você se reflete sobre essas pessoas, mais você vai estar fortalecida. E eu te aconselho a isso também. Se fortaleça. A gente tem forte aquilo que a gente fortalece. Né? Seja no bom ou no ruim. Né? Seja a carne, o desejo ou a vontade dele. Que a gente possa se fortalecer nele cada dia mais, tá bom? E para nossa meditação de hoje eu vou deixar Jonas 2 todo, tá? Jonas 2 todo para a sua meditação, para a minha meditação, né? Para que a gente possa estar dependente, a gente possa fazer perguntas, perguntar a Deus o que ainda precisa ser feito para que estejamos no prumo, estejamos segundo ali a vontade, o querer dele, no caminho que ele quer que a gente faça. Ele tem falado muito para mim sobre isso. Mesmo dormindo, mesmo na noite, o Senhor nos aconselha. Então, Ele com certeza vai se permitir te aconselhar também.
as suas necessidades mais improváveis, que ninguém sabe, só você e Deus sabe, né? Só você e Deus sabe. Ele nos aconselha o que fazer, financeiro, emocional, físico, espiritual, problemas que nunca deixamos de ter. Com certeza ele nos diz, tá bom. Ai, adorei falar sobre ele, adorei. A gente lê, mas a gente, quando volta a ler, não, eu já sei, né? O mal vem dizer, eu já sei. Não, a gente não sabe de tudo. Aquilo que a gente não saltou os olhos naquela hora, naquele dia que leu, quando você vai ver, poxa, não vi isso aqui. Olha o que Deus quer falar pra mim. Então, falei demais, agradeço aqui a companhia de vocês. Seguimos amanhã com o nosso Manual do Fracasso. O que fazer, o que não fazer para dar certo, né? Como fazer, e assim mesmo sendo pessoas falíveis e frágeis, o Senhor ainda estava com a sua misericórdia cuidando desses, tá bom? Amanhã nós iremos falar de Saul, né? O que podemos não fazer como Saul, para ter aí o cuidado, a misericórdia, o amor, o direcionamento de Deus na nossa vida, tá bom? Nos vemos amanhã. Tô pensando em colocar nossas lives para 7:27, 7:07, né? Que é um horário que eu consigo. Aviso vocês aqui no direct.